O câncer tem cura e hoje eu quero falar de um dos assuntos mais delicados do câncer, que é a metástase. Então eu vou conversar com vocês, com você, da alimentação contra o câncer. Estou aqui ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, e aqui é um momento, é a oportunidade de você trazer para mim as suas dores, você que está com câncer, ou você que tem algum familiar com câncer. Seja muito bem-vindo. Eu tenho produzido conteúdos de valor, conteúdos de ouro. Eu até friso e comento que muitos cursos pagos não colocam aquilo que eu ofereço gratuitamente. Então, tem conteúdos de ouro aqui dentro. Hoje a nossa live número 75 são diversas horas de conteúdo para que você possa sair dessa zona de desespero, dessa zona do medo, para um local onde é possível fazer o tratamento adequado do câncer e também é possível a gente encontrar a cura do câncer. Para falar comigo, você tem a oportunidade de fazer o comentário aqui no Facebook, ou também você pode fazer os comentários e até me chamar ao vivo para conversar aqui pelo Instagram. Então, as maneiras de se comunicar comigo podem ser aqui por esse botãozinho no Instagram, né, da interrogação, ou no comentário, ou até mesmo aqui em cima você tem a oportunidade de me chamar para conversar ao vivo e fazer diretamente a sua dúvida com todo mundo ouvindo e vendo você. Quando a gente fala de metástase, o primeiro ponto acho que é dimensionar a força que a metástase tem na questão do câncer. Metástase seria quando uma célula, um grupo de células, sai daquele órgão onde existe o câncer e vai para outro tecido. Por exemplo, as pessoas que tiveram câncer no pâncreas, é muito comum ter metástase no fígado. Então, o tumor original era do pâncreas e uma célula, um grupo de células foi para outro órgão, por exemplo, o fígado. Ou a mama, ela tem um câncer de mama e esse câncer pode sair do tecido mamário e atingir outros órgãos, e assim por diante. Então, a metástase é uma... Minha voz está falhando, desculpa. A metástase é uma situação muito delicada para o oncologista, mais delicada ainda para o paciente, que ele fica com muito medo, fica com desespero. O medo faz parte, o choro faz parte, mas o desespero faz você tomar decisões muitas vezes erradas, decisões com pressa, e você começa a abraçar todo tipo de curandeiro e todo tipo de pessoa que diz que consegue resolver essa situação. Eu não sei o número, mas eu acho que no Brasil a gente tem 215 milhões de habitantes. Devem ter mais de 100 mil pessoas falando que tem a cura do câncer. Eu alucino esse número, eu imagino esse número. E quando lá atrás eu estava com metástase no fígado, eu também fiquei desesperado, né? Acho que essa palavra acho que é a mais real, porque a medicina tradicional não conseguia resolver meu problema, fui buscar um método alternativo. O que o método alternativo fez? Fez o tumor do fígado, que eram 21 tumores, aumentar de tamanho. Então, cuidado com essa busca por curandeiros e por pessoas que dizem que tem a cura, porque isso pode piorar a sua situação ainda mais. O que você já tem medo, que é a morte, que é a piora da sua situação, abraçando uma terapia alternativa que não tem respaldo científico, pode acelerar ainda mais a sua morte. Ela pode fazer você ficar mais perto da morte. Então, eu pessoalmente contraindico terapias alternativas, porque nenhuma delas se mostrou efetiva para curar o câncer. E se fosse um profissional de saúde falando isso para você, talvez você pudesse falar, ele também não sofre isso na pele, ele não passa na pele. Acho que não existe essa dúvida de vocês comigo, né? Por sinal, meus cortes na barriga, meus exames de sangue em relação a câncer genético estão aí no meu destaque, e qualquer pessoa, a qualquer momento, pode acessar e ver que eu estou aqui para fazer a diferença na sua vida,
para reduzir o seu sofrimento, e não como um profissional que é importante, um profissional de saúde, usa o jaleco e atende o paciente dele das 8 às 6 horas da tarde. Eu trabalho 24 horas com câncer, eu não trabalho das 8 às 18 do dia. Então, quando você pensa na metástase, no câncer, é uma situação, a primeira causa de morte é a metástase. A pessoa com câncer morre em primeiro lugar por metástase. A segunda causa de câncer é a trombose. Eu já até fiz uma live esses dias falando sobre a trombose, acho que vale a pena você dar uma olhada. E falando da metástase, olha que é importante. Existem muitos mitos, muitas associações de suplementos e de alimentos que combatem a metástase. Eu, por sinal, já trouxe alguns desses alimentos que têm propriedades interessantes, têm propriedades positivas, mas eu vou começar pelas negativas dele. Existem chás que fazem com que você atrapalhe a ação do medicamento. Existem shots. O shot é a pior mistura que existe para a melhora da imunidade. Alexandre, por que você fala isso? Porque quando você fala de shot, a pessoa mistura glutamina, mistura cúrcuma, mistura cranberry. A gente só tem um estudo dessas substâncias de forma isolada, a gente não tem um estudo delas combinada e muito menos no câncer. Pode ser que o efeito que você tenha é nenhum em relação a essa mistura. Então, o shot é a pior mistura que o paciente com câncer pode usar. Existe um momento, um horário para você oferecer esses alimentos, lembrando que esses alimentos ou suplementos não têm, até o momento, o poder de curar você ou o poder de prevenir metástase, de impedir a metástase. Então, acho que esse ponto é extremamente importante para que você não gaste energia com aquilo que não resolve. Muitas vezes o câncer avança na pessoa porque ela gasta a energia dela, gasta a atenção dela com coisas que não resolve. A todo momento você anda pela internet e aparece essa substância é um potente fortalecedor do sistema imunológico. Né? Só que se você usa esse, entre aspas, potente fortalecedor do sistema imunológico no horário errado, na quantidade errada, ele não vai fazer efeito. Ele não tem resultado. Os alimentos que podem colaborar com a imunidade, eles são como o aditivo que você coloca no combustível de um carro. Se esse aditivo ele é colocado num combustível de má qualidade, esse aditivo não tem efeito algum. O que eu sempre comento e friso aqui é a combinação dos alimentos, em especial os alimentos que vão ter uma quantidade interessante de carboidrato, proteína e gordura. E essa combinação ela não é exata, ela muda de idade por idade, ela muda de paciente para paciente, ela muda de tipo de tumor para outro tipo de tumor. Então, cânceres do sistema digestório existe uma combinação especial de alimentação, cânceres do sistema urinário tem uma combinação, câncer do sistema mamário tem outra combinação, câncer de pulmão tem outra combinação. Então não tem uma regra que você fala assim, e uma regra até não científica. Se você está com câncer, você deve seguir dieta cetogênica. Isso não tem respaldo científico. Não estou falando que não, em nenhum momento é proibido utilizar ela para alguns pacientes com câncer. Mas eu estou falando que usar isso como regra para mais de 100 tipos de câncer é você promover a morte desse paciente. Por sinal, lá atrás, quando eu comecei a fazer o tratamento do câncer, foi me indicado uma dieta mais ou menos parecida com a low carb, não era low carb, nem se falava de low carb no mundo ainda naquela época, e a minha desnutrição foi severa, foi gravíssima. Então, veja como é que é. É delicado essa situação de falar, não, você tem que seguir dieta cetogênica porque ela cura o câncer, porque ela previne metástase. Não tem respaldo científico para isso, para todos os cânceres. A gente tem algumas combinações, que alguns pacientes a gente poderia usar um low carb, mas outras a gente usaria low fat, que seria uma baixa quantidade de gordura. A gente precisa analisar cada caso. E tem dois casos em especial que eu vou traçar para vocês aqui, que eu vou demonstrar em relação a uma alimentação contra a metástase, que é o objetivo principal de eu ter feito essa live hoje. E se você estiver querendo demonstrar agora a sua dor, a sua dúvida, pergunta para mim, que aqui é uma oportunidade
da gente conversar ao vivo, da gente conseguir esclarecer algo que está incomodando você, aquilo que está atrapalhando o seu tratamento. O tratamento do câncer é uma prova de resistência muito difícil e é comum as pessoas seguirem para o câncer uma alimentação saudável. A alimentação saudável é específica para quem não está doente. Para quem tem uma doença grave como o câncer, a gente precisa fazer ajustes específicos. E isso faz com que milhões de pacientes no Brasil, não falo nem milhares, milhões, tenham de novo metástase. Milhões de pacientes voltam a ter metástase no mundo. E uma das ferramentas mais interessantes hoje para que a gente possa controlar essa metástase é a combinação adequada da alimentação com a medicina. E aí, Alexandre, como é que funciona melhor essa combinação? Eu vou comentar nos dois extremos. No primeiro extremo, quando você fala de câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de vesícula, câncer do estômago ou câncer de intestino, câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, esse paciente desnutre muito fácil, desnutre muito rápido. O que acontece se esse paciente começar a desnutrir bastante? Ele pode ser impedido de fazer cirurgia, ele pode ser impedido de fazer quimioterapia, ele pode ser impedido de fazer radioterapia. Qual que é o foco que eu preciso dar para esse paciente nessa situação? O primeiro foco é lembrar que a medicina sozinha não cura o câncer e a nutrição sozinha não cura o câncer. Os dois juntos têm demonstrado esse poder. Então eu preciso fazer uma combinação especial da medicina com a nutrição. Dessa maneira, se eu tenho um paciente com hemoglobina, como eu já atendi, entre 3 e 4, né, porque ele não seguia nenhum nutricionista, e eu ajudo esse paciente a voltar com uma hemoglobina de 9, uma hemoglobina de 10, esse paciente ele é elegível para fazer uma cirurgia, caso seja indicado pela equipe médica, e é elegível para fazer quimioterapia e radioterapia. Se eu tiver um paciente anêmico, eu estimulo ele a ter metástase. Então, o primeiro ponto é identificar qual que é a dor daquele paciente, qual que é aquele problema. Se ele tem anemia, eu preciso corrigir essa anemia. Então, indiretamente, a hora que eu estou fazendo uma alimentação para corrigir a anemia, eu estou fazendo uma alimentação para impedir que esse paciente tenha metástase, porque no momento em que eu impeço um paciente de fazer a radioterapia, a quimioterapia, essas células vão espalhando pelo corpo. Eu não posso dar chance para esse câncer espalhar. E se você permite que esse paciente fique anêmico, ou se a família não segue nenhuma orientação, ela fala, vou seguir alimentação saudável, a tendência dele é ele ser impedido de fazer um tratamento 100% da medicina, que a medicina tem hoje. Então, se ele está anêmico, eu preciso corrigir isso. Quem corrige a anemia impede que haja novas metástases, impede que haja metástase, porque ele volta a fazer o tratamento tradicional. Outra situação, ele está muito desnutrido, perdeu bastante peso e muitas vezes cai a imunidade dele. É muito comum você ver na internet a pessoa falar, coma esse alimento, coma esse outro, coma não sei o quê, porque isso vai melhorar a sua imunidade. Só que a imunidade ela é como fosse o aditivo do seu combustível. Se você estiver desnutrido, se você estiver anêmico, dificilmente você vai conseguir melhorar a sua imunidade, porque a sua alimentação já está errada. Você já está fazendo coisas erradas. A própria quimio e rádio ajudam a reduzir a imunidade e ajudam a provocar anemia. Então, se você não tiver uma alimentação contra essa ação da droga que mata o câncer, que está agindo também na célula saudável, se você não proteger a célula saudável, você pode dar cúrcuma, você pode dar geleia real, você pode dar própolis, que a pessoa vai continuar com anemia e vai continuar com baixa imunidade. O que vai transformar essa imunidade, eu sempre friso aqui, é a questão do consumo das proteínas, das gorduras e do carboidrato. Se não houver essa combinação especial da proteína, gordura e do carboidrato, você não vai conseguir melhorar a imunidade desse paciente. Como é possível melhorar? A gente consegue melhorar pela alimentação a imunidade e tornar de novo esse paciente elegível para fazer uma radioterapia ou uma quimioterapia. É comum essa redução, eu já
demonstrei alguns casos, falei para vocês, mas tem um caso antigo de 2013, que foi um dos primeiros registros que eu fiz da melhora da imunidade de um paciente em menos de 7 dias, e ele foi proibido durante uma semana de fazer químio, que é a oferta de uma nutrição específica para o tipo de câncer dele. No momento em que você faz essa nutrição específica, combinando carboidrato, proteína, gordura, naquela época eu nem trabalhava diretamente com compostos bioativos para melhora da imunidade, focando só no combustível, que é a principal base do tratamento do câncer. Esse paciente voltou a ter uma imunidade melhor, fazendo suplementação em alguns casos específicos nele que ele precisava, junto com a medicina a imunidade mudou bastante. Eu até vou gravar em breve um vídeo demonstrando esse estudo de caso que eu tive com esse paciente em 2013 e que teve um resultado especial, porque o médico, quando viu o exame de sangue dele, falou assim: eu não acredito que a nutrição ajudou você a chegar nesse patamar. O médico oncologista ficou surpreso com o resultado. Então, essa combinação, carboidrato, proteína e gordura, adequada para cada paciente, faz a transformação disso tudo. Então, olha que perfeito, que magnífico que pode acontecer. E eu estou falando do paciente que ele tem o baixo peso, que ele está desnutrido. Então, percebe isso? Sejam bem-vindas as pessoas que vieram, que chegaram até aqui. Oi, Fer, como é que você está? Tudo bem? As pessoas vão entrando, a Pri vai sempre dando bom dia, e para que eu não quebre a linha de raciocínio, às vezes eu consigo parar e dar um oi aqui especial para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Então eu tenho duas situações que eu estou frisando na metástase. A primeira da pessoa que teve um baixo peso, teve desnutrida, no qual eu preciso pensar na anemia, preciso pensar na imunidade. Não tem como melhorar a imunidade e a anemia sem olhar para a alimentação como um todo. E tem o outro lado, que aí a gente vai fortalecer, que é do paciente que está acima do peso. A gente tem drogas hoje que indiretamente controlam a produção de estrogênio, o anastrozol é uma delas. Quando existem tumores de mama que são sensíveis ao estrógeno, existem drogas quimioterápicas que são utilizadas durante 5 anos, durante o número de anos que o médico oncologista determinou, para que essa célula não seja estimulada a formar metástase. Então, olha que interessante. Você tem, num período que o médico falou, opa, não tem nenhum tumor, você já fez cirurgia, você já fez rádio, você já fez químio, e agora você não tem tumor. O que você vai fazer é tomar um medicamento específico para reduzir a quantidade de estrógeno produzida no seu sangue, e a partir disso, no momento que você reduz a quantidade de estrógeno, a chance de você ter uma recidiva é muito pequena. Tem milhares de casos no Brasil de pessoas que foram curadas do câncer depois de 20 anos graças a substância como anastrozol. Só que, de novo, aí entra a questão da nutrição. Quando a pessoa toma esse remédio, anastrozol ou outros quimioterápicos, no momento em que o médico falou, opa, vida que segue, continua tomando essas substâncias e a gente vai acompanhando você, é muito comum o ganho do peso. E a pessoa ganhar peso, e o oncologista já tem pontuado isso de maneira muito insistente, é o passo para a metástase. Não só para o paciente que teve câncer, mas para quem nunca teve câncer. Por sinal, eu tenho recebido bastante pacientes que estão acima do peso com câncer de mama. Por que isso acontece? Que existe uma associação da gordura. Quando você tem um corpo com bastante tecido gorduroso, esse tecido gorduroso ele propicia a formação de alteração nas células, em especial alteração na mulher do câncer de mama e no homem no câncer de próstata. Dessa maneira, o excesso de peso e obesidade, por sinal já fiz uma live sobre isso, ele é amigo número 1 do câncer, e o paciente que acabou a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e está acima do peso é um candidato a ter metástase. Então, se você consegue, junto com o seu profissional nutricionista, adequar uma alimentação para redução desse peso, você tem a possibilidade de ter um paciente curado do câncer depois de 15, 20,
anos, que normalmente é o prazo que a medicina coloca. De maneira geral, 5 anos depois do diagnóstico, mas eu já tive casos de pessoas que apenas seguiram alimentação saudável e depois de 18 anos a pessoa voltou até o câncer. Então, olha que delicado. E essa pessoa não estava acima do peso. Mas o que estava errado? Essa alimentação dessa pessoa. Um dos pontos, né? Existem vários outros que podem ser analisados. Mas um dos pontos era a alimentação que estava errada nessa paciente. E se eu tenho um paciente com excesso de peso ou com muito peso, hoje a literatura, os artigos científicos e as pesquisas já apontam que um excesso de peso e a obesidade, a melhor estratégia para redução de peso rápido e para manutenção da saúde seria uma dieta com baixa quantidade de carboidrato. Isso já é pontuado, isso já é determinado. Significa que se eu seguir uma alimentação com baixa quantidade de carboidrato ou low carb, esse paciente vai emagrecer? Não significa, porque essa é a mágica da questão. Nem todo paciente se adapta a uma dieta com baixa quantidade de carboidrato. Nem todo paciente. E nesse que não se adapta, o nutricionista vai ter que ter uma mão especial para equilibrar uma oferta de carboidrato que não ofereça o crescimento do tumor ou até mesmo metástase, visto que tanto excesso de carboidrato ou excesso de gordura são prejudiciais para a saúde, inclusive de uma pessoa saudável, quanto mais de um paciente com câncer. Então, essa conduta, esse olhar de entender o que aquela pessoa precisa, aquilo que você precisa, no momento que está acima do peso, vai depender muito do olhar do profissional que está olhando para você. Ou a gente consegue, muitas vezes, com essa própria alimentação low carb, fazer uma redução rápida e manter esse peso, porque também não adianta ele ficar no efeito sanfona, porque isso é um passo também para ele ter metástase. Se ele ganha peso, reduz peso, ganha peso ou reduz peso, também é uma situação. Tem um médico oncologista em Campinas que ele sempre me fez: olha, Alexandre, eu tenho um paciente com câncer de próstata, ele é obeso e eu preciso que você reduza o peso dele rápido. Para redução de peso rápido, para a cirurgia, a estratégia que tem mais respaldo científico hoje também é a dieta com baixa quantidade de carboidrato. E eu não estou falando de cetogênico, estou falando de baixa quantidade. Só que se a pessoa sozinha tenta seguir essa alimentação, pode ser que ela piore a saúde dela, porque é muito difícil ela conhecer a literatura e o acompanhamento de outras pessoas para saber qual seria a melhor combinação para que ela pudesse fazer uma redução de peso adequada sem ter reganho depois. Todos os pacientes que estão acima do peso, todos, sem exceção, eles conseguem reduzir o peso, todos. O problema dele é que ele não consegue manter. Toda pessoa consegue seguir uma dieta, todos conseguem. O problema é que ele não consegue manter. Quem ajuda muito nesse ajuste fino dessa relação emocional do alimento com a alimentação é um nutricionista. Eu até evito esse termo dieta, apesar de dieta representar algo bonito, que significa estilo de vida, mas dieta ganhou uma mancha ruim, ganhou uma mácula, ganhou uma capa de má qualidade. Quando fala dieta, a pessoa pensa em algo de má qualidade. Então, fica difícil dessa pessoa seguir algum padrão que é determinado por influenciadores ou por outras pessoas que não têm um trabalho com câncer, porque ele vai perder o peso, depois ele vai voltar a ganhar e o pior, quando a pessoa perde peso e não consegue manter, ela ganha em dobro. Então, em vez dela reduzir um problema, ela ganha dois. Por isso, o acompanhamento com um profissional com experiência, um profissional que possa fazer com que você tenha a possibilidade, cada vez mais, de ter um estilo de vida saudável pós o tratamento de quimioterapia e radioterapia. Se você tem ainda esse medo de consumir gordura, como é muito comum, as pessoas têm medo de consumir banha de porco, têm medo de consumir óleo de coco, têm medo de consumir manteiga, mas não tem medo de consumir fritura, consomem com frequente, não tem medo de comer hambúrguer industrializado, nugget industrializado, pizza, lasanha congelada. Esses alimentos todos eu não vejo as pessoas com medo. Consomem
periodicamente, às vezes consomem toda semana ou mais de uma vez por semana, e quando você pergunta quando foi a última vez que ele consumiu manteiga, banha de porco, óleo de coco, a gente está em março, talvez ele tenha consumido no ano passado, ou se consumiu esse ano, foi uma vez. Quem dera se fosse o contrário, né? A pessoa toda semana ou todo dia estivesse consumindo óleo de coco, a banha de porco e a manteiga, todo dia consumindo, e tivesse consumindo a última lasanha dele no ano passado, a última pizza dele no ano passado, a última salsicha dele no ano passado. Quem dera que a gente consiga fazer essa transformação, essa mudança na forma de pensamento dessa pessoa. Esse acho que é a chave principal que eu tenho trazido aqui para as lives, que é você parar de ter medo de comer proteína, mesmo carnes que sejam até mesmo mais gordas. Eu teria menos medo do consumo seu de carne gorda do que da margarina, do que da salsicha, do que do presunto, do que da pizza, do que do refrigerante, do que da bolacha de água e sal, que de forma geral todas elas desequilibram o combustível seu que faz você ter um excelente tratamento do câncer. O ultraprocessado, como eu sempre comento aqui, são alimentos que indiretamente eles são modificados pela indústria e tem bastante gordura trans, tem bastante açúcar e sal. Esse normalmente é a combinação de um ultraprocessado. Sem contar com as substâncias estranhas que a gente já conhece, que são os aditivos alimentares. A sua célula conhece a banha de porco, a sua célula conhece o óleo de coco, a sua célula conhece a manteiga, mas ela não conhece o xilitol, ela não conhece o sorbitol, ela não conhece a estévia, ela não conhece, vou citar mais, sorbato de potássio, goma xantana, espessante, tartrazina, não conhece, caramelo 4, as suas células não conhecem essa substância. E a todo momento o paciente com câncer consome essa substância. Será que a longo prazo essa substância vai causar câncer? A gente não sabe, mas uma coisa eu te garanto, nenhuma célula sua morre se você não consumir essa substância. Então, para que oferecer esses aditivos no momento em que eu preciso pensar na cura desse paciente ou na prevenção de uma metástase, né? Frisa isso. Se você nessa semana não comeu manteiga, não comeu banha de porco, não comeu óleo de coco, mas nessa semana consumiu lasanha congelada, consumiu pizza, consumiu presunto, procure inverter essa lógica. Essa lógica está errada. Os alimentos que realmente podem beneficiar e sua célula conhece em relação à gordura são esses. Os alimentos que com certeza não contribuem para você são esses alimentos prontos, macarrões prontos, preparados, refrigerantes, e provavelmente você consumiu essa semana. Hoje é sexta-feira, dos 600 mil pacientes diagnosticados com câncer, eu alucino, eu acredito que a maioria deles consumiu algum desses alimentos sem perceber. Muitas vezes, até adicionado nas bebidas, tem o adoçante, ou até nos néctares, né, que é aquela bebida de fruta que você adiciona açúcar, ele consumiu ali sem perceber. Então, você percebe como essa lógica da alimentação específica para o câncer ela é negligenciada todo dia? O consumo de proteína, mesmo da proteína gorda, né? Seja um filé mignon, seja um contrafilé, seja picanha, seja cupim, seja costela, ela tem uma gordura de excelente qualidade que é a mesma gordura do azeite. Mas ninguém divulga isso. Por qual motivo que não divulga? Porque a indústria não tem interesse de vender um tipo de carne específica, ela tem o interesse de embalar essa carne, colocar aditivo, colocar soja e colocar para você como a melhor opção que existe no universo. Então, cuidado com as informações que trazem respostas rápidas. Faça isso que você não vai ter metástase. Use esse potente antioxidante que você estará salvo. A combinação do tratamento do câncer, a gente vai pensar em 3 pilares. O primeiro pilar, manutenção do estado nutricional adequado, que é isso, manter o peso saudável, evitando que o paciente esteja desnutrido e evitando que ele esteja obeso, que foi o foco que eu dei hoje para você. Depois eu preciso pensar
na imunidade. Como é que está a imunidade desse paciente de acordo com o tipo de câncer. Para cada tipo de câncer, eu vou ter uma faixa de leucócito, de neutrófilo, para que ele possa fazer o tratamento de quimio, radioterapia ou cirurgia. Se eu não tiver esse tratamento, eu não consigo. E o terceiro pilar seria a questão dos efeitos colaterais causados pelas drogas que são utilizadas para matar o câncer. O paciente pode ter, pode ter diarreia, pode ter intestino preso, você pode ter mucosite, que é uma inflamação na boca, ou candidíase, você pode ter anemia, você pode ter queda da imunidade. Esses são os 3 pilares, que é a manutenção do peso saudável, que é a manutenção de uma excelente imunidade e que é combater o efeito colateral do tratamento do câncer, tá bom? Então, hoje o objetivo da live foi trazer um pouco dessa luz em relação ao verdadeiro trabalho para evitar metástase, que é, se tem baixo peso, eu preciso corrigir essa situação, se está com muito peso, eu preciso corrigir, e se esse paciente tem em especial alteração de anemia ou de imunidade baixa, tem como eu corrigir e ajudar com que ele faça o tratamento, e o tratamento sendo realizado de forma plena, eu não vou ter a metástase, eu vou evitar que isso aconteça. Combinado? Então, agradeço as pessoas aqui do Facebook, vou me despedindo. Agradeço a você que está aqui no Instagram comigo e aproveito para convidar para fazer a sua inscrição numa live muito especial que eu vou fazer no dia 25 de março, que é uma quinta-feira, sobre os primeiros passos do tratamento do câncer. Se você der esses primeiros passos, você tem uma chance maior de atingir a cura do câncer. Se você não oferecer para você essa oportunidade, tem grande chance, infelizmente, de ter metástase, trombose e outras situações. Para fazer a inscrição é fácil, é só acessar o link da bio, clicar ali nos primeiros passos, deixar seu e-mail, que em breve eu vou notificar você, informar dos passos que a gente vai seguir. Tá bom? Então, obrigado pela atenção, excelente sexta-feira e tenha um excelente final de semana, sempre lembrando de comer proteína e gordura e limpar o medo desses alimentos da sua vida, desses nutrientes da sua vida.